Arnaldo é um jovem como muitos outros. Durante o dia, vai à escola, fica horas no computador, assiste televisão, enfim, vive um cotidiano mais do que normal. Mas à noite, no sótão de sua casa, tudo se transforma. Ele mergulha nos livros e contempla o céu. Nesses momentos, com a curiosidade aguçada, Arnaldo assume uma nova identidade. Ele é o Geodetetive. As aventuras do Geodetetive. Episódio de hoje, a circunferência da Terra. Será que nessa multidão de galáxias existe algum outro planeta como a Terra? Muitas vezes, eu acho que o mistério que o espaço representa para nós hoje é parecido com aquele que o mar representava para os homens da antiguidade. E não é difícil imaginar o quanto a descoberta de que a Terra é redonda impulsionou as navegações. Eu fico me perguntando, como foi que alguém chegou a essa conclusão? Quer dizer, como é que uma pessoa que viveu há milhares de anos conseguiu descobrir que a Terra é redonda? Sagan, você pode me ajudar? Às suas ordens, Geodetetive. Localizando dados. Encontrado. Eratóstenes viveu no século III a.C. e foi diretor da grande biblioteca da cidade de Alexandria, no Egito. Assim como outros pensadores da sua época, ele acreditava que o nosso planeta tinha a forma aproximada de uma esfera e conseguiu calcular com bastante precisão sua circunferência. Uma coleção de livros. Em geral, é assim que imaginamos uma biblioteca. Na antiguidade, um livro não era exatamente como o conhecemos hoje. Muitas narrativas e estudos científicos eram registrados em papiros, que eram constituídos de várias folhas que formavam um rolo. O desejo de transformar a cidade de Alexandria numa rival cultural de Atenas levou à construção de uma biblioteca, na época em que os Ptolomeus governavam o Egito. O cargo de bibliotecário-chefe era de muito prestígio na época, por causa do vasto acervo e grande importância da biblioteca. A Biblioteca de Alexandria perdeu parte de suas obras em várias ocasiões e foi completamente destruída no ano de 391 de nossa era. Em 2002, foi inaugurada uma nova Biblioteca de Alexandria, em um local bem próximo de onde ficava a original. Sagan, está na hora de pôr em ação os seus poderes. Que tal trazer Eratóstenes para uma conversa com a gente? Puxa, há quanto tempo eu não falo com ele? É pra já, Geodetetive. Geodetetive? Que prazer revê-lo. É sempre bom falar com um pesquisador tão interessado e estudioso. Então, meu caro, diga-me o que deseja investigar. Eratóstenes, estou curioso para saber como um homem que viveu há mais de 2.200 anos conseguiu calcular a circunferência da Terra sem dispor de modernos equipamentos. Em primeiro lugar, Geodetetive, é preciso dizer que todo pesquisador é um grande observador. E foi justamente com base em observações sobre o que acontecia na minha cidade e em cidades próximas que eu consegui chegar a conclusões importantes. E que observação começou a despertar sua curiosidade? Uma vez, eu li aqui nesta biblioteca um papiro sobre a cidade de Siena, que ficava no Egito, ao sul de Alexandria. Essa cidade ainda existe, mas atualmente se chama Assuã. No papiro, havia informação de que num certo dia do ano, as sombras das colunas do templo diminuíam de tamanho até que, ao meio-dia, elas desapareciam totalmente. Os raios do sol iluminavam então o fundo de um poço. Esse dia era 21 de junho, o dia mais longo do ano no hemisfério norte. Eu suponho então que você repetiu essa experiência em Alexandria. Exatamente. Eu finquei algumas varetas no chão e percebi que, ao contrário do que acontecia em Siena, ao meio-dia do dia 21 de junho, aqui em Alexandria, as varetas produziam algumas sombras. Realmente, só alguém com alma de pesquisador realizaria esse experimento. Você deve ter ficado intrigado com o resultado, não? Muito. Pois veja, como o Sol é muito maior que a Terra e está muito longe, consideramos que seus raios incidem paralelos.
Assim, se a Terra fosse plana, varetas verticais deveriam produzir, no mesmo instante, sombras de mesma proporção nas duas cidades. Ou seja, quando não houvesse sombra em Siena, também não deveria haver em Alexandria. Mas o fato é que, num mesmo momento, as varetas não produziam sombra em Siena, mas produziam em Alexandria. Isso me fez concluir que os raios de sol atingiam as varetas com ângulos diferentes. Uma explicação possível era que a Terra era curva. Na verdade, eu pensei mesmo que a Terra podia ser uma esfera. Este era para mim e alguns dos meus contemporâneos o modelo geométrico da Terra. E depois, o que você fez? Utilizei alguns conceitos de geometria. Aliás, você sabia que geometria e geografia são duas palavras bem próximas? A palavra geometria, que significa medida da Terra, já era usada há muito tempo. Entretanto, fui eu que utilizei pela primeira vez a palavra geografia, que significa estudo da Terra. A geografia trata dos fenômenos físicos e humanos da Terra, enquanto a geometria está diretamente ligada ao estudo de medidas. Por falar em medidas, o geodetetive lembra o que são ângulos alternos internos? Isso vai ser de grande importância para entender a minha explicação. Claro que lembro. Quando temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, formam-se 8 ângulos. Neste caso aqui, os ângulos 3 e 5, e também o 6 e o 4, são o que chamamos de alternos internos. Os ângulos alternos internos possuem sempre a mesma medida. Mas como isso ajudou você, Eratóstenes? Simples, meu caro. Traçando uma linha imaginária entre a ponta da vareta e a extremidade da sombra, eu descobri o ângulo formado entre os raios de sol e a vareta. Em Alexandria, no dia 21 de junho, esse ângulo era de aproximadamente 7,2 graus. Como em Siena não havia sombra, isso significa que naquele local os raios solares chegavam paralelos à vareta. Considerado sobre o círculo máximo da Terra, o ângulo formado pelo raio de sol e pela vareta em Alexandria é, portanto, igual ao ângulo entre Siena e Alexandria. Como 7,2 graus corresponde a uns 50 avos de 360 graus, você mesmo, geodetetive, pode perceber que a distância entre Siena e Alexandria representa uns 50 avos da circunferência da Terra. E essa medida é equivalente a que distância entre as cidades? A distância era cerca de 800 quilômetros nas unidades de comprimento de hoje. Portanto, a circunferência da Terra teria que ser de aproximadamente 800 quilômetros vezes 50, o que dá 40 mil quilômetros. Mas será que esse cálculo feito há tanto tempo, e com instrumentos tão simples como varetas, foi preciso? Sagan, qual a medida exata da circunferência da Terra? Procurando dados. Na linha do Equador, a medida da circunferência da Terra é de cerca de 40.072 quilômetros. Nossa, a precisão é incrível. Como eu disse no começo da nossa conversa, geodetetive, a capacidade de observação é a qualidade mais importante em qualquer cientista ou pesquisador. Você tem toda a razão, meu caro Eratóstenes. Muito obrigado pelas explicações e por me ajudar a entender um pouquinho melhor os mistérios do nosso universo e do nosso planeta. Sagan, acho que agora nós podemos descansar. Boa noite. Boa noite, geodetetive.